Oi, pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre os vertebrados? Bora! O que difere os vertebrados dos outros animais? Primeira coisa, eles ganharam a coluna vertebral, ou seja, ganharam vértebras. Junto com essa coluna veio também o nosso crânio, né? Esse esqueleto como um todo, ele passou a proteger os animais, tá? E sustentar eles também. Outra característica que veio foi essa manutenção de temperatura. Como assim? Existem dois tipos de manter a temperatura. Uma igual ao meio externo ou uma com a temperatura constante corporal. A que é igual ao meio externo, a gente chama de ectotérmicos ou ectotermia, tá? Ecto significa fora. Então quer dizer que a temperatura desse animal vai ser igual ao ambiente externo que ele está. Quente, frio, a temperatura do corpo dele estará igual. Os endotérmicos ou a endotermia, endo significa dentro, ou seja, a temperatura desse animal vai ser constante e com isso eles ganham uma vantagem para dominar qualquer ambiente do planeta, tá? Outra coisinha que a gente vai falar bastante, fecundação interna e externa, tá? A fecundação interna ocorre quando os gametas se encontram dentro do organismo feminino. Já a fecundação externa é quando ocorre fora, tá? E geralmente isso precisa ser em algum ambiente aquático para a sobrevivência dos gametas. Tudo bem? O desenvolvimento externo é o caso das ovas e dos ovos. Já o desenvolvimento interno é quando o filhote se desenvolve dentro do organismo feminino. Tudo bem? Vamos falar desses 5 grupos, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Primeiros vertebrados a surgirem foram os peixes. Animais que vivem em ambientes aquáticos têm o corpo coberto por escamas, possuem nadadeiras para sua locomoção. Existem as brânquias, que são aquelas aberturas na bochecha deles que realizam a troca gasosa, ou seja, eles respiram através das brânquias e realizam fecundação externa, troca de gametas no ambiente externo, e também o desenvolvimento externo com as ovas. Tudo bem? Temos 2 grupos de peixes. Esses 2 grupos são os ósseos e os cartilaginosos. Ósseos, 90% dos peixes possuem bexiga natatória que controla a subida e a descida do peixinho. Possui um negocinho chamado opérculo que protege a brânquia lá, que realiza a troca gasosa, tudo bem? E a boquinha dele, o beicinho de baixo fica mais para cima, assim. E os peixes cartilaginosos, o seu esqueleto é formado por cartilagem, lembrando que o esqueleto dos ossos é formado por ossos, e os cartilaginosos, esse esqueleto com cartilagem, não possuem bexiga natatória e não possuem opérculo. Eles têm apenas as fendas branquiais por onde ocorre a respiração e a troca gasosa, ok? E o beicinho deles de baixo é recolhido. Olha, a prof imitando peixinho para vocês aqui no vídeo, né? Bora dar beijinho pros peixinhos e ir para os anfíbios. Anfíbios, eles possuem uma vida dupla. Como assim? Eles vão ter aquela vida terrestre e a vida aquática. Eles têm uma fase aquática. Por isso que são animais dependentes da água. Eles precisam e não vivem sem água, tá? Uma, porque eles precisam fazer a sua reprodução. E 2, porque eles precisam fazer a sua respiração. São animais que só vivem em ambientes úmidos porque eles precisam dessa umidade, dessa água, para realizar a sua troca gasosa. São animais que respiram pela pele. E essa respiração a gente chama de cutânea, tá bom? E lá, voltando para a reprodução é fecundação externa, troca de gametas no ambiente externo, e desenvolvimento externo também, com metamorfose, ou seja, com mudança da forma corporal. São animais que dessas ovas viram larvas e se tornam girinos. Desses girinos, lá no ambiente aquático, eles podem perder a cauda, ganhar patas ou manter tudo aí, tá bom? 3 grupos que fazem parte desses anfíbios. Anuros, que não tem cauda,
rãs, sapos e pererecas. Urodelos tem cauda e patinhas, axolotes e salamandras. E temos também os apódes, que não têm patinhas, que são as nossas cobras secas. Tudo bem? Bora então para os répteis, que foram o primeiro grupo a dominar esse ambiente terrestre e não precisar mais, não depender mais da água. A gente sabe que tem as tartarugas que vivem em ambiente aquático, os jacarés gostam bastante de ambiente aquático, porém, eles têm uma dominância muito maior do ambiente terrestre que os anfíbios. Por que essa dominância? Corpo formado totalmente escamoso, ele não precisa da umidade para sobreviver. 2, e principal, eles têm os ovos. Esses ovos com uma casca formada ali de carbonato de cálcio, deixa esses ovos mais resistentes contra predadores e o animal consegue se desenvolver e sobreviver àquele período de desenvolvimento que ele tem ali, tá bom? Então, além dessa característica dos ovos, eles conseguiram com isso se adaptarem ao meio terrestre. Outra característica importante, eles respiram pelo pulmão, que nem a gente, eles têm pulmãozinho para respirar, tá bom? E uma coisinha, são ectotérmicos. Não falei nem nos anfíbios, nem nos peixes e ninguém me lembrou. Peixes, anfíbios e répteis, esses 3 grupos, eles possuem a temperatura ectotérmica, ou seja, a temperatura igual ao ambiente. Ecto que significa fora, tá? Então, peixes, anfíbios e répteis são ectotérmicos. Combinado? Continuando nos ectotérmicos e falando da parte da reprodução. Falei que eles colocaram ovos, mas como é que é a fecundação e desenvolvimento? A fecundação, ela é interna, ou seja, a troca de gametas dentro da fêmea, tá? E o desenvolvimento é externo, eles são ovíparos, colocam ovos, tudo bem? 2 grupos, testudíneos e escamados. Testudíneos, tartarugas, cágados, jabutis, possuem a carapaça deles, aquela cascona protegendo eles. Os escamados são feitos de escamas, que a gente tem os ofídeos, que são as cobras, e os lacertídeos, lagartos e jacarés. Tudo bem? Bora passar para os 2 últimos? Aves. As aves dominaram o espaço que até então nenhum outro animal tinha dominado. O céu. Passaram a voar. A característica mais importante delas, elas têm adaptação ao voo. E o que faz elas serem adaptadas aos voos? Vamos lá. Corpo coberto por penas. Os ossos delas são pneumáticos, ou seja, ossos ocos. Elas têm o osso aqui no peito, que é um osso pontiagudo, assim, chamado de osso quilha, tá? E elas possuem os sacos aéreos, além de não terem bexiga urinária. São animais que têm apenas a cloaca como orifício para eliminar as suas necessidades, colocar os ovos e fazer tudo o que precisa. São animais que vão ter a fecundação interna, a troca de gametas dentro da fêmea, e desenvolvimento externo, ovíparos, colocando ovos também. Fechou? Ainda não! Eles são o primeiro grupo a ser endotérmicos, ou seja, a temperatura corporal constante. Por isso que a gente vai encontrar aves em ambientes muito quentes e aves em ambientes muito frios, sobrevivendo, pois a temperatura corporal delas não depende mais do ambiente, elas conseguem ter aquela temperatura constante ali, tá? E a gente vai dividir elas em 2 grupinhos, os neognates, que são as aves que vão voar, e as paleognates, que são as aves que não irão voar, como ema, avestruz, pinguim, tá bom? Por último, mas não menos importante, porque nós fazemos parte desse grupo, são os mamíferos, tá? Por que tem esse nome? Porque nós possuímos mamas, glândulas mamárias. Todos os mamíferos têm glândulas mamárias que
vão ser a principal fonte de alimento dos seus filhotes nos primeiros dias de vida, o leite materno, tá bom? Eles são também, a gente vai possuir glândulas que soltam suor, glândulas que soltam odores, tá? Nosso corpo vai ter uma camada espessa de gordura, tá? Para proteção e manutenção da temperatura, assim como uma camada de pelo também. Com aquela manutenção de temperatura, pelo e gordura para nos ajudar, a gente vai ser o quê? Endotérmicos. Nós temos uma temperatura constante no nosso corpo. Independente do ambiente externo, a nossa temperatura vai ser sempre constante, tá bom? Fecundação interna e desenvolvimento interno. Nós respiramos por pulmões, assim como as aves, assim como os répteis, tá bom? Esse desenvolvimento interno, ele vai separar os grupos de mamíferos em 3 grupinhos aqui que estou focando mais importante. Os eutérios, tá? Que são os animais que possuem placenta. Os metatérios, que são os marsupiais. E os prototérios, que são os animais que colocam ovos. Aí os prototérios vão ser os únicos que vão ter fecundação interna e desenvolvimento externo, que é o nosso caso do nosso querido ornitorrinco, né? Que ele vai colocar ovo, mas ele possui glândulas mamárias. Os eutérios são a grande maioria, que possuem a sua placenta e o filhote fica até o nascimento dentro da barriga da mãe, que é o caso nosso, humano. E os metatérios, que são os marsupiais, são aqueles que o filhote vai nascer como se fosse prematuro, tá? E ele vai ter aquela finalização do desenvolvimento dele dentro de uma bolsa marsupial. Dentro ali fica, geralmente, camuflado na barriga da mãe. É o caso dos cangurus, dos gambás, que vão ter essa bolsa marsupial aí. Tá bom, meus amores? Acho que a prof já falou bastante, né? Então, ó, beijo, bons estudos.